Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre as folhas. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Botânica. Então, o que nós iremos ver nas próximas aulas e nessa aula? Então, nós veremos a definição, a importância, as características, as funções, a origem, a morfologia externa, os tipos de divisões do limbo, a filotaxia, os apêndices e a nomenclatura. Então, a definição. Então, ela é uma expansão lateral e laminar do caule. Essa é a definição de folha. E um órgão vegetativo. A sua importância. Então, ela é importante para o metabolismo da planta, a purificação do ar, então, do CO2 para o O2, a alimentação, pode ser de importância industrial, adubação e entre outras coisas. Então, suas características principais é que ela é a expansão lateral do caule, é um órgão laminar com simetria bilateral, seu crescimento é limitado, de uma coloração verde clorofilado em sua maioria, tem uma inserção nodal e gemas nas suas axilas. Sua função. Então, a função é de fotossíntese, nutrição da planta, respiração e transpiração, condução e distribuição de seiva, proteção, reprodução assexuada, dispersão e atração de polinizadores. A sua origem é da gêmula do embrião da semente, exógena, como expansões lateral do caule. Exógena é que se produz no interior do organismo, do sistema. Então, a sua morfologia externa ela é dividida em 3 partes principais. Limbo, que é a parte laminar e bilateral. Pecíolo, que é a haste sustentadora do limbo. Bainha, que é a parte basilar. E a largada da folha, que abraça o caule. As divisões do limbo. Então, a folha ela pode ser dividida quanto ao seu limbo, tanto em faces, nervação, consistência, superfície, forma, borda, ápice e base. E a divisão. Então, vamos começar por face. Então, a sua face ela pode ser face adaxial, que é a parte ventral ou superior. Aqui um exemplo de uma microscopia de uma parte adaxial. Ou abaxial, que é a parte dorsal ou inferior. Que, no caso, estaria presente, então, os estômatos de respiração da planta. Segundo a sua nervação, então, ela pode ser enérvia, uninérvia, paralelinérvia, peninérvia, palminérvia, curvinérvia, peltinérvia. E nós vamos conhecer, então, agora cada uma dessas. Então, enérvia. Não se observa nenhum tipo de nervura. Um exemplo é a babosa, então você não vê nenhuma nervurinha, aqueles riscos que tem na folha. A uninérvia apresenta uma única nervura. Então, aqui nós temos o exemplo de algumas plantas que apresentam apenas uma nervura, que é a nervura central. Nós temos, então, a paralenérvia, que são nervuras secundárias paralelas à principal. Então, aqui nós temos o exemplo do capim erva cidreira, que as nervuras são paralelas à principal. Então, você vê vários risquinhos paralelos uma à outra. Temos a peninérvia, que são nervuras secundárias ao longo da principal. Então, da principal saem várias outras nervuras secundárias. Temos a palminérvia, que as nervuras saem todas do mesmo ponto e se divergem em várias direções, como o exemplo da folha da uva. Então, de um ponto, saem para vários outros e ali elas se ramificam. Nós temos a curvinérvia, que são nervuras secundárias curvas em relação à principal.
Então, nós temos uma principal e as outras se curvam ao redor dela. Nós temos as peltinérvias, que são nervuras das folhas peltadas, que se irradiam do pecíolo, que se inserem no centro ou próximo à face dorsal do limbo. Então, ali, elas saem diretamente do limbo e vão se ramificando. Segundo a consistência, elas podem ser carnosa ou suculenta, coriácea e herbácea e membranácea. Então, vamos conhecer as carnosas ou suculentas. Elas reservam água. Então, nós temos o caso, então, das suculentas, que são bem vistas nos dias de hoje, que elas são bem grossinhas e ali elas podem apresentar, então, essa consistência mais carnosa, mais cheia. Nós temos as coriáceas, que elas lembram couro. Então, elas têm uma aparência mais dura e conforme quando você mexe com ela, ela apresenta essa aparência de couro. Nós temos as herbáceas, como já diz o nome, são as ervas. Então, como a hortelã e outras que elas são mais finas, mais maleáveis. E nós temos, então, as membranáceas, que ela é uma membrana sutil e flexível. Então, ela é bem fina, fácil de mexer e ela se amassa muito fácil. E esse foi o vídeo de hoje. Eu te espero na próxima para darmos continuidade, então, às divisões do limbo para nós conhecermos cada especificação dentro de cada tópico. E até já!